Algumas circunstâncias da nossa vida, elas sempre nos perseguem, elas sempre nos seguem, de certa maneira. E aí você começa a perceber que isso pode ser a sua cruz que você tem que carregar. Mas por princípio, toda cruz não é desejada. Vamos pensar um pouquinho. Cristo, no Monte das Oliveiras, chora e diz para Deus: Senhor, afasta de mim esse cálice, mas se é da tua vontade, eu faço. Se Cristo por algum momento não desejou a sua cruz e até pediu a Deus: afasta de mim esse cálice, quem dirá a gente? Então, quando nós vamos pensar nas dificuldades que nós temos no nosso dia a dia, não adianta você olhar e falar: meu Deus, mas é muito difícil. Nossa, mas é muito complicado. Porque toda a cruz, por princípio, não é desejada. E mais, quando a gente vai passar por certas dificuldades na nossa vida, e eu já passei muito dessa maneira, eu já sofri muito dessa maneira, sempre parece que qualquer cruz é preferível do que a sua. Eu rio, mas é de nervoso, tá bom? No sentido de que parece que, podiam me exigir qualquer coisa, menos isso. Não parece que Deus é sacana, irônico, e vai lá e escolhe aquilo para você resolver. A questão é que, se formos pensar em todos os nossos problemas, alguns vão ser mais difíceis mesmo. E alguns vão ser praticamente impossíveis. E a gente vai pedir para Deus: afasta de mim este cálice. Eu não quero. Para mim tá demais essa cruz. Tá exigindo demais. Porém, você tem que imaginar que é exatamente porque muitas coisas estão se exigindo demais é que você tem que abraçar com mais propriedade essa cruz. É um certo tipo de entrega acima daquilo que a gente pensava. Porque muitas vezes a gente fica pensando assim: não, tal coisa eu dou conta, tal coisa eu dou conta. Você ouve uma história de alguém que tem câncer, você fala: não, câncer eu dava conta. Né? Você ouve a história do Viktor Frankl. Não, o Viktor Frankl eu dava conta do campo de concentração. Mas pelo amor de Deus, eu não quero passar por problema financeiro. Veja, muitas vezes nós imaginamos coisas para nós que está abaixo da nossa capacidade. Então, quando vem uma cruz, e uma cruz não desejada, ela sempre vai parecer que está acima das nossas capacidades. Eu não quero entrar em quesito espiritual aqui, mas é nessa hora que a gente tem que conseguir nos transformar para conseguir abraçar essa cruz. E muitas vezes a gente não quer isso. Nós queremos problemas que se encaixem perfeitamente nas nossas capacidades. Eu sou um cara muito comunicativo, eu sou um cara que sou um psicólogo, eu converso com as pessoas, enfim, esse tipo de coisa. Qual tipo de problema para mim pode ser fácil? Algum problema de relacionamento, algum problema aqui de uma questão de um conselho, algum problema em que eu possa parar e ter que conversar. Mas tem alguns outros problemas que para mim é muito mais difíceis, que é muito mais complicado, né? Quando a vida me exige rotina, que difícil. É muito mais difícil para mim. Por que o meu problema da minha vida não pode ser adequado à minha capacidade? Porque daí, ser vivo, você ficaria no mesmo estado. Você ficaria na mesma situação. Você não melhoraria nem um minuto a mais. Né? Um minuto não. Nem mais um centímetro, mais nada a mais. Você seria você mesmo e não teria nenhuma outra exigência. Agora, quando aparece uma cruz e a gente não deseja ela, é aí que nós devemos amoldar o nosso ser para conseguir abraçar aquela cruz. É aí que nós devemos encontrar uma força que talvez você não sabia que você tinha para poder lidar com aquilo. E não raro, uma vez que nós abraçamos a cruz, uma vez que nós conseguimos pegar este problema e encará-lo, não raro a gente descobre que nós temos muito mais potencial e saímos muito melhor do que isso. Então a cruz pode ser um peso que te sufoca, te abafa, entende? Ou pode ser um rito de passagem, pode ser um momento em que você passe e encare algo que você não desejava. Porque a vida não é só rosas. A vida também são o quê? Cruzes. Então pensa nisso. Pensa aí no que está acontecendo com a tua vida. Será que na tua vida não tem alguma questão que você olha e você está evitando faz tempo? Ou que você está olhando e falando: cara, eu acho que eu não dou conta, mas não tem outra pessoa para dar conta. Às vezes é uma doença de um filho. Às vezes é uma questão de relacionamento, às vezes é uma limitação de um pai e de uma mãe, é um problema financeiro de trabalho que você está tentando e não está conseguindo. Não sei o que é, mas pense nessa cruz, em que você tem que se amoldar para abraçá-la e você ainda está com uma teimosia, com orgulho, falando: não, mas por que só comigo? Por que não sei das quantas? Outro dia eu falo sobre isso, mas por que você está com uma revolta contra a realidade? Quando a realidade está te olhando e falando: olha, se você quer ser uma pessoa madura, você vai ter que aprender a se moldar, você vai ter que aprender a evoluir.
Porque quem faz birra é o quê? Criança. Então pensa nesse tipo de coisa. Qual é a cruz que você tem que carregar? E aí veja se ela não está ali te exigindo ser uma melhor pessoa e você está evitando de ser, tá? E aproveita, escreve aqui para mim, vamos conversar. Que cruz você está passando? Que cruzes você já passou na sua vida em que você viu que você precisou se amoldar e valeu a pena, tá? E claro, siga o meu canal e compartilhe com quem você acha que está passando por essa dificuldade e precisa entender que chegou a hora, meu amigo, de encarar a vida, abraçar a cruz e bora pra frente. Um abraço, até!